É a chamada queda de Satanás, Apocalipse capítulo 12, versos 7 em diante, né? Fala de que houve a batalha no céu, Miguel e seus anjos. A primeira camada de estrutura desta tradição, obviamente, é do Enuma Elish, né? Que é o mito da criação babilônico épico, né? Quem já leu Enuma Elish sabe claramente que a primeira camada da tradição de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 em diante, vem dali. É a batalha de Marduk contra Tiamat. Então, Marduk, ele é o campeão dos deuses. Porque Marduk não existia. Ele foi formado a partir dos outros deuses, vamos dizer assim, do cosmos babilônico, e ele acabou sendo o mais poderoso deles. Então, ele é o representante da corte celestial. É o Marduk. Ele é o representante dos outros deuses. Ele é o campeão dos outros deuses. Assim como Miguel, na literatura neotestamentária, é o que guerreia em nome de Deus. É o representante de Deus. Até o nome Miguel significa aquele que é semelhante a Deus ou quem é semelhante a Deus. Que, na verdade, é El, né? El é nome próprio, na verdade, né? É o chefe do panteão ugarítico, do panteão cananeu. É o El, é o Deus El. Então, até o nome Miguel guarda essa tradição, para quem conhece o Enuma Elish, de Marduk, de ser uma representação de Marduk, tá? Então, vamos lá. Mas nós temos outras camadas em 1 Enoque? Claro que temos outras camadas, com certeza. Então, só para contextualizarmos, né, para quem por alguma razão pode não lembrar-se do texto, o texto é: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Guarda essa sentença aqui que eu botei em vermelho. E os seus anjos foram lançados com ele. Tá? E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Aqui a celebração, né? Praticamente como foi celebrado no Enuma Elish, a derrota de Tiamat. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Isso aqui é muita tradição do Enuma Elish. Havia uma questão ali pela morte de um deus, e Tiamat acusava por o que havia acontecido, né? Discutia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte, né? Como que um anjo vai amar a sua vida até a morte? Um anjo, teoricamente, é um ser que não estaria sujeito à morte física. Então, o próprio texto vai denunciando suas tradições. Há dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, a gente tem aqui, novamente, olhei atentamente. Aqui é a visão de Enoque. Enoque 86, 1 a 8. Enquanto dormindo, examinei o céu acima. Ou seja, ele sonhava e teve uma visão do céu. Caiu do céu uma estrela. Olha o que Enoque não, né? O escritor da narrativa enoquiana vai dizer. Depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aquelas novilhos, entre os humanos. Depois disso, eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com suas vacas o seu cercado de pastagens, e começaram a viver entre si. Novamente, eu vi em minha visão e examinei. Então, eu vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estava. Então, aqui a gente vê a segunda camada de tradição do texto apocalíptico. Porque Satanás ele foi derribado do céu, lançado do céu, com a terça parte dos anjos. É só ler os versículos anteriores, né, da narrativa. Né? Versículos 3 e 4 denunciam muito bem essa questão.
Está lá no 4 lá. E a sua cauda, do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então a gente vê que essa tradição ela tem a sua origem de pensamento, né, em uma de suas camadas, o texto enoquiano. E vai dizer também, lá no versículo 8 já, de 1 Enoque 86, vai lá. Elas começaram também a devorar as vacas. E vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Então está lá o versículo 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Tem uma tradição muito interessante também, que é de 1 Enoque 54:6, que diz o seguinte: Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel, que são 4 dos 7 arcanjos, serão fortalecidos naquele dia. Fora a questão esotérica aqui do Apocalipse, que é muito cabalístico, né? E então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministro de Satanás. No caso, eles, os anjos que rebelaram. Aquela queda de Gênesis 6, né, que até o século V era interpretado como anjo, e que, curiosamente, é o mesmo capítulo em 1 Enoque, é o capítulo 6. E seduziram aqueles que habitam na terra. Então, essa questão de lançar numa fornalha de fogo ardente, nós vamos ver também mais profundo esses paralelos, tem sua raiz também em 1 Enoque. E aqui também eu botei, né, alguns trechinhos, né, do Enuma Elis. Então, Marduk lançou por terra, tabuleta 4, tá? Para quem quiser especificamente ler, esses trechinhos aqui é da tabuleta 4. Então, não, deixa eu ler aqui desde o primeiro aqui. Mas Tiamat não voltou seu pescoço com lábios que não falhavam. Ela proferiu palavras de rebelião. Então, lembra que acusava de dia e noite as palavras de rebelião? Está aqui também, tem na tradição do Enuma Elis. Marduk lançou por terra seu corpo e se colocou em cima dele, depois de ter massacrado Tiamat, a líder. O poder dela se foi, o seu exército fora espalhado. Então, a mesma coisa. Miguel vence e precipita, né, o Satanás na terra. Tá aqui, o versículo 9 do capítulo 12 do Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Quem fez isso? Miguel, Marduk, precipitou. Né? Sobre as tropas de demônios que marchavam após ela, ou seja, Tiamat tinha também o seu exército, construiu víboras e dragões, e o monstro Ramu, e furacões, e cães raivosos, e homens escorpiões, e poderosas tempestades, e homens peixes e carneiros, criaram armas cruéis, sem medo de lutar. Então, essa questão também de não ter medo de morrer, né, como está aqui na tradição também do livro do Apocalipse. Ninguém teve medo de lutar, de morrer nessa batalha celestial. Então, a gente vê claramente essas duas camadas de textos, né, do Enuma Elis e a camada de texto também de 1 Enoque, que provavelmente, com certeza absoluta, nos escritórios, né, que tem a palavra grega para escritório, né, que era onde os escribas que eram profissionais, né, produziam os textos, principalmente em Alexandria, Cesareia, tem toda uma história também com evidências narrativas, com evidências científicas, históricas, que mostram essa prática da escrita profissional. Então, eles tinham acesso a esses textos e vão embora, e fabricava, e produzia. Tá?